Olá pessoal, estamos começando aqui o mais novo programa do Jornal da Cidade, o Resgatando, que como o próprio nome diz, tem como proposta fazer um resgate do patrimônio histórico em vários âmbitos, municipal, regional, estadual, nacional e também mundial. Aqui do meu lado, co-apresentando o programa, Rafael Henrique, um militante da causa do patrimônio histórico. Ele é criador de várias páginas no Facebook em defesa do patrimônio histórico. Eu vou destacar, por exemplo, o Resgatando Cidades e o Resgatando Poços de Caldas, que são páginas que o Rafael criou no Facebook e que inspiraram a criação desse programa aqui no Jornal da Cidade. Tudo bem, Rafael? Oi, João, tudo bom? Então, pessoal, a gente está começando aqui o Resgatando, né? É uma nova forma da gente poder estar mostrando o passado da cidade e de todo o restante do mundo, né? Do Brasil e tudo mais, principalmente. Mas assim, o nosso projeto aqui, né, de mostrar para vocês, é mostrar assim, né, tanto como era o passado, como a gente tem hoje em dia e como é que a gente pode aí oferecer talvez umas ideias aí para mostrar como é que podia ser, né, ajudar no futuro e tudo mais, né? É isso mesmo. E como eu falei agora há pouco, né, o programa tem, né, como objetivo destacar o patrimônio histórico em vários âmbitos, e a gente vai começar destacando um patrimônio histórico que sofreu recentemente um acidente, né, irreparável talvez, né? Acho que não tem outra palavra, que no caso é a Catedral de Notre Dame, um incêndio ocorrido no dia 15 de abril agora de 2019, em que parte da catedral ficou totalmente destruída, né, e sobrou ali algumas coisas na parte interna. O que você tem a falar, Rafael, da catedral? Então, a catedral, né, ela é um patrimônio aí muito importante, não só para a França, como mundial, né? A gente tem que pensar sempre em tentar manter, porque é um patrimônio, mas parte da história que acabou pegando fogo ali, né? Acabou perdendo. Mas, graças a Deus, né, a gente tem muita gente querendo ajudar, né, para poder reconstruir ela. E tudo que ela fez também parte da história, né? A gente tem ali acontecimentos históricos ali, como a coração, né, do Napoleão Bonaparte, teve, né, a dedicação da Joana d'Arc. Então, são pontos históricos assim que aconteceu e por causa disso, né, o patrimônio que é bonito também, né, a igreja é bem bonita, né? Sim. Então, todo mundo que vai ler é um cartão postal da França, né? Então, todo mundo quer ir na França e dar uma olhada como é que é, né, a igreja. A cena da torre da catedral pegando fogo realmente é chocante, né, Rafael? Sim. O fogo consumindo a torre ali e a gente não podendo fazer nada, né? Sim. Só olhando ali, né, a torre sendo destruída, né? E como o Rafael falou, ele citou aí alguns casos históricos que aconteceram na catedral ao longo dos anos. Ela tem uma importância também cultural e artística muito grande, né? Também em relação à questão da arquitetura, né? Ela foi concebida ali num projeto de arquitetura gótica, né, Rafael? E depois ela foi adaptada aí para o barroco aí ao longo dos anos. É uma referência, né? Luís XIV ali resolveu, né, fazer a modificação porque era uma tendência da época, né? Então a gente tem ali, né, o estilo gótico e depois passando para o estilo barroco e algumas alterações. Mas depois teve outras alterações que aconteceram futuramente por causa da Revolução Francesa, né? Que daí acabou destruindo partes dela ali também. Mas daí vai adaptando e melhorando ela. Mas a maior parte da igreja ela está bem conservada, assim, desde o início. Você pega fotos antigas, assim, desde o início, que nem a gente pode estar mostrando para vocês agora aqui. A igreja você pode ver que ela manteve, né, num jeito assim que nem está hoje em dia do mesmo jeito. Inclusive tem, né, a estátua ali da Joana d'Arc, né, representando Sim. o acontecimento, né? Então, a Catedral de Notre Dame, a gente bate o olho nela e reconhece facilmente, né, o que é, né? Possivelmente a igreja católica, o templo católico, né, mais frequentado no mundo, né, mais visitado, né? É um local também que tem uma importância muito grande na cultura, né? A gente vai lembrar, vamos citar aqui o caso mais emblemático, que é o Corcunda de Notre Dame, né? Feito ali pelo Victor Hugo, o poeta mais importante da França. E o Corcunda de Notre Dame consolidou o personagem Quasimodo, né? Foi daí que quando a Disney resolveu fazer, né, a apresentação do desenho infantil, né, dessa obra, começou aí a Disney talvez pode dizer que ela popularizou ainda mais, né? Ela Exatamente. Tornou a catedral ainda mais conhecida, né? E a gente está falando de cultura, vamos falar também de cultura pop, porque a Catedral de Notre Dame ela inspirou, né, a nave ali do filme O Enigma do Horizonte de 1998, é um filme de terror espacial. A parte interna ali da nave do filme, a Event Horizonte,
ela foi inspirada na parte interna ali da Catedral de Notre Dame, né? E como a gente sabe que a parte interna de uma igreja é chamada de nave, né? Essa daí é uma nave, literalmente falando, né? Que foi a concepção da nave espacial inspirada na catedral. É realmente um impacto muito grande, né? Nessa uma representação, né? A gente pode ver ali, né, que a igreja ela tem vários detalhes, né, bonitos ali para poder representar. Então, sim, na cultura, pop e tudo mais, é bem legal. Porque às vezes ela tem assim um aspecto sombrio, assim, vamos dizer assim, justamente por conta dessa questão da arquitetura gótica, né? Isso. Ela tem um aspecto assim meio sombrio que combina com o clima do filme, combina com a obra lá do Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame, e tem até, né, Rafael, o jogo de videogame, hein? No Assassin's Creed aí também teve, né, a igreja lá de Notre Dame. E aí eles estão até usando, né, o jogo para poder ajudar a reconstruir, né? Eles estão tamanha perfeição de detalhes, né, que o jogo conseguiu fazer daquela parte interna da catedral, né? Pra você ver, né? Antigamente você via ali o videogame e os detalhes eram tão fracos, né? Mas hoje a capacidade, a tecnologia que tem, o jogo pode ser usado para reconstruir a igreja, né? O Rafael, e um detalhe interessante é o seguinte, né? Você veja que o incêndio, logo após ele ter acontecido, rapidamente se conseguiu bilhões de dólares em doações, né? E a gente vê que aqui no Brasil não acontece no mesmo ritmo das coisas, né? Vamos citar o caso mais recente, que foi o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro no ano passado, né? A gente vê aí uma tremenda dificuldade do poder público e da própria iniciativa privada em direcionar recursos para a reconstrução do museu, né? Isso. Infelizmente, né, o museu, acho que só do fato de estar no Brasil a gente vê isso, né? Porque o ordem e progresso do Brasil parece que ficou isso de querer o progresso ser trocar, né? Fazer o antigo ser substituído pelo novo, quadradão e tudo mais ali, a arquitetura, né? Tudo bem, é uma tendência, né? Mas a gente tem que respeitar também. O progresso não é só isso. O progresso é você manter também as coisas bem feitas e com novas instalações, tudo mais dentro, e manter a história, né? Isso que é importante. Mas o Museu Nacional sofreu, né, esse problema aí, que acabou pegando fogo, porque teve uma queda, né, da verba que foi disponibilizada para o museu. E, infelizmente, foi um descaso, né, público aí. Uma coisa que a gente observa em comum com todos esses acidentes aí que a gente está mencionando é que geralmente o incêndio começa na parte elétrica, né? Isso. Então, assim, quando o Rafael está dizendo aí da questão da importância de se modernizar, é modernizar a questão estrutural, né? Exatamente. Rede elétrica, rede de água, né? A questão ali da segurança interna, e a gente vê que acontece muito isso. No caso aí do museu, da Catedral de Notre Dame, estava sendo feito uma situação ali de manutenção, né, Rafael? Mas a gente não sabe ao certo se foi isso, né? Estava fazendo a obra de reconstrução, que isso que é diferente, né? Você vê que ele estava tendo cuidado para poder manter, né? Melhorar condições, né? Só que por um deslize acabou acontecendo isso. Tem relatos aí falando que foi por causa de um bituca de cigarro, uma coisa assim, e aí aconteceu isso, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que para ocorrer isso. E no caso aí do Museu Nacional, não foi simplesmente por uma questão de manutenção, né? Foi uma falta de manutenção, né? Exato. Foi ali um problema também na questão do sistema elétrico. Porque essas edificações são muito antigas, né, Rafael? No caso do Museu Histórico, ela é do século retrasado, né, vamos dizer assim, né? Século XIX, né? Então talvez esse prédio ao longo dos anos não tenha recebido a devida manutenção, né? O Museu Nacional, né, ele foi da família de Dom Pedro II, né? Foi importante para a história do Brasil por isso, mas também de tudo que ele tinha, né? A partir do momento que ele se tornou museu, ele começou a ter vários itens, né, do Brasil e como do mundo também, que nem quando Dom Pedro II foi até o Egito, trazer para o museu alguns artefatos, né? E aí a gente tinha, além de outras coisas relacionadas à história do Brasil mesmo, e a gente acabou perdendo muitas coisas ali. Acabou... Não era ali restrito à história do Brasil, era história mundial, né? Exatamente. Acabou restaurando, quer dizer, resgatando ali alguns 1.500 artefatos ali, inclusive, né, o meteorito de Bendegó, porque ele também ele aguenta, né? Não se destrói tão facilmente, né? Então, mas assim, também teve o crânio de Luzia, né, que era o que todo mundo tinha medo de perder, né? Mas outras coisas de antropologia, né? As coisas, os ossos, né, de dinossauro, felizmente acabou perdendo também, que dinossauro que tinha no Brasil, né? Então...
É verdade. E a gente está falando aqui de 2 acidentes, né, que foram os incêndios na Catedral e no museu. Vamos falar de um terceiro incêndio que foi também na Estação da Luz, né, até então recentemente, mas ao contrário do Museu Nacional, por exemplo, a Estação da Luz foi reconstruída em tempo, né, Rafael? Houve aí uma mobilização, parece que maior, né, vamos dizer assim, que uma vontade política, né, porque houve, inclusive, participação da iniciativa privada, né, na reconstrução da Estação da Luz, ali onde abrigava um museu, né, na língua portuguesa. A Estação da Luz, né, ela já teve um outro acidente em 1940, né, pegou fogo também, e a partir daí começou, né, ter a diminuição da linha férrea e tudo mais, né, o uso do trem, né, infelizmente, né, já começou a partir daí. Entrou em desuso, né, vamos dizer Exato. assim, né? Mas depois disso, né, teve esse acontecimento mais recente, né, que daí foi um deslize, na troca de lâmpada ali já acabou pegando fogo na parte da estação. Mas começou a fazer a reconstrução, né, e já está aí quase, né, pronto, já está pronto praticamente. Tá pronto. Mas foi por um deslize, né, só trocou a lâmpada ali e já pegou fogo e tudo, né. A gente vê que os 2 casos, do Museu Nacional e da Estação da Luz, foram problemas no sistema elétrico, né? Isso. Então a gente destaca, né, que é importante a questão da manutenção, né? E o sistema elétrico, né, nada mais é do que a manutenção preventiva e também saber, né, Rafael, se essas edificações possuem um AVCB, então, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Porque muitos prédios públicos, né, tanto no município quanto no estado e no restante do país, não possuem, né, esse documento, né? Esse documento é um documento ali que atesta, né? Não é que não vai acontecer nenhum problema, mas pelo menos atesta a segurança daquele prédio. Dá segurança, né, para o patrimônio, né? Se ele pelo menos tem essa vistoria, né, ele pode já estar com algumas coisas que fazem ele não acontecer isso, né? Previne, né, de acontecer. Mas pelo jeito não é prioridade, né? Então, Brasil é uma coisa que eu falo sério, né? Muitas vezes aí a gente vê que primeiro eles falam assim, né, tá tombado e tudo mais, aí não tem como fazer. Tem tantas restrições, mas se não mexe e não coloca o AVCB que precisa para alterar, né, e ter a segurança, o que acontece? Acaba perdendo e a gente perde história, perde tudo aí, que nem aconteceu no museu, na estação e tudo o restante. O AVCB não quer dizer que não vai acontecer nenhum tipo de acidente no prédio, né, mas pelo menos é uma garantia de segurança, né, que acidentes podem ser prevenidos ou minimizados, não é isso, Rafael? Exato. A gente tem que ter esse cuidado tanto nesses patrimônios nacionais como principalmente aqui, né, onde a gente mora em Poços de Caldas, a gente precisa, né, de ter, né, esse AVCB nos nossos patrimônios. É isso que eu ia falar. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos prédios públicos não possuem AVCB, inclusive os prédios históricos, né? Eles não possuem, né? A prefeitura ainda não conseguiu, né, até hoje, disponibilizar o AVCB para essas estruturas aí, verdade? Isso. E tanto os patrimônios históricos como também os pontos turísticos, né? Precisam dessa segurança. É isso aí. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com o Resgatando. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o programa Resgatando e agora, nesse último bloco, nós vamos falar de acidentes que aconteceram em Poços de Caldas envolvendo patrimônio histórico, né, Rafael? Isso. Tem alguns, né, pra gente destacar, né? Tem, então, um dos primeiros lugares que aconteceu o acidente, né, de pegar fogo foi ali no Cassino ao Ponto, nos anos 40. Onde ficava o Cassino ao Ponto? Então, o Cassino ao Ponto, ele ficava onde hoje fica ali o edifício Bauxita. Ah, sim.
Não é da minha época, né? Então, a partir do momento que ele pegou fogo, né? Porque ele era assim, um lugar, né, que tinha várias badaladas ali, né? O pessoal teve o Jazz ao Ponto que tinha ali. E também veio o Ari Barroso, né? Então, pessoas, celebridades que veio para a cidade, né? No Cassino ao Ponto. E aí, a partir do momento que ele pegou fogo, começou então a fazer as obras de fazer o primeiro edifício da cidade aí, que é o edifício Bauxita. Então... Entendi. Agora, e um outro local que também pegou fogo próximo dali foi a boate, né? Do Palace Cassino, né, Rafael? Então... Aí depois, né, o Palace Cassino pegou fogo também, né, ficou bastante tempo aí na cidade aí, tentando restaurar e tudo mais, né, ficou, né, um tempo aí se você lembra, né? Ah, eu lembro. Quando ficou aí. E aí o Palace Cassino, né, teve agora as obras que do estado, de revitalização, né? Revitalização, e agora abriu, né, tem um teatro aí aberto ao público, né, apesar que não tá ou não, público, né? Assim, né? Mas o Palace Cassino foi uma obra aí bastante bacana, né, que aconteceu aí de restauração, né? O governo de Minas gastou aí em torno de 12 milhões de reais, né? Demorou aí, eu acho que uns 4 anos para ficar pronto, né? Porque a obra começou no final da gestão do prefeito Paulinho Coruminas e foi entregue oficialmente só em dezembro de 2016, finalzinho da gestão do ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, né? Isso. E hoje em dia, ali o complexo do Palace Cassino está entregue nas mãos da iniciativa privada, né, Rafael? Então, e como vocês podem ver aí, você vê como é que estava antigamente, né, quando eu estava fazendo as obras, e agora como está, né, restaurado, é bem bonito, né, a diferença completamente. Né? Agora ficou, nossa, não tem nem comparação, né? Isso. Mas podia ter agora algumas coisas, né, aberto ao público também, para poder chamar mais. Tem poucas teatro, coisas, né, Rafael? Tem poucas coisas abertas ao público. Ali que eu me lembro ali, teve uma apresentação, acho que da Banda Sinfônica, do Conservatório Musical, o ano passado, mas assim, era aberto ao público, mas com cobrança de ingresso, né? Então, se eu não me engano, nesse ano não teve apresentação ali do Música nas Montanhas, você se lembra? Eu acho que não teve, eu acho que Música nas Montanhas ficou concentrado realmente na Urca, né, como tem ocorrido nos últimos anos, né? E o Música nas Montanhas, ele era inicialmente lá no Palace Cassino, né? Ele usava ali todo o complexo, ali, principalmente o Salão Nobre e o Salão Azul, né? Tinha os cursos ali, o pessoal tinha aulas, né? Vem muito aluno, inclusive do exterior, né? Para assistir às aulas. E esse ano, eu tenho quase certeza que não teve nenhum evento ali do Música das Montanhas. Mas, de qualquer forma, é um patrimônio histórico que está restaurado, né? Tá entregue à população. Tem assim a questão da dificuldade de acesso, porque às vezes tem que se pagar para assistir os eventos, mas de qualquer forma é melhor ele desse jeito do que deteriorado, né? Sim, completamente. É verdade? Isso. Porque o que a gente pode ver também, outra tristeza que aconteceu na cidade em 2016 foi a Recanto Japonês, né, que sim, pegou verdade, fogo. verdade. E esse é diferente de todos os assuntos que a gente falou aqui até agora, né? Porque esse foi alvo de um vandalismo, né? Vandalismo aí. A falta de segurança na cidade é uma complicação, né? Precisa de ter câmera, precisa de ter vigilância e tudo mais. 24 horas mesmo, não é só ficar lá, porque a oportunidade que dá, acontece isso. O pessoal entra lá, né, para uso de drogas e tudo mais, sim, ou realmente porque quer acabar com a cidade mesmo, né? Então vai lá e bota fogo e você vê como era bonito, né? A casa de chá, né? Eu ainda fica na memória, assim, né? A gente não consegue acreditar, porque né? Parece que foi ontem que aconteceu isso, né? E o interessante, né, Rafael, que ali no Recanto Japonês tem uma porteira, né? Ali na entrada do ponto turístico, que ele fecha, ou seja, o acesso a carro não é possível, mas a pessoa pode pular, né? E possivelmente foi o que aconteceu, isso, né? É um espaço aberto, né? É aberto. Tem a porteira só impede a passagem de veículo, né? Isso. Porque gente pode entrar ali, é só pular o portão e vai conseguir acesso lá. E a gente não sabe, né, qual que é o motivo da pessoa ter entrado naquele lugar à noite e colocado fogo, né? Tem até um relato aí que me contaram uma vez aí que o pessoal conseguia fazer um caminho o pessoal da escola lá da Dom Bosco, da escola Dom Bosco, fazer um caminho e sair no Recanto Japonês para matar a aula. Uma trilha, né? Improvisada, né? Uma trilha improvisada. Nossa, como é que saiu lá no Recanto Japonês? Saía. Então tem formas de chegar lá, sim, mesmo então, que não seja a entrada, né? Então precisa, né, ter um monitoramento incompleto no Recanto Japonês, né? Mas eu acho que isso aí só vai ser possível, Rafael, essa questão do monitoramento aí, caso o Recanto Japonês de fato seja entregue para a iniciativa privada através desse projeto aí de PPP da prefeitura, né? A parceria público-privada que ela está
tentando fazer a concessão aí de alguns pontos turísticos, inclusive o Recanto Japonês, né? Então, a casa de chá, né, ela está ali num valor entre 600 mil e 800 mil. Estão tentando fazer o mais barato possível para conseguir reconstruir, né? Mas o Recanto Japonês, dizem, né, relatos que antes foi feito com obras, né, do Japão, foi trazido e tudo mais, né? Mas assim, se for trazer do Japão mesmo, é bom, né? Porque a gente tem um negócio realmente japonês, né? Feito ali. O que a gente sabe em relação à questão da casa de chá, que o orçamento inicial era de cerca de 800 mil, mas se ela fosse reconstruída com material japonês e mão de obra japonesa. Isso. Né? Aí o valor é muito expressivo, 800 mil reais, ainda mais aí no momento de dificuldade financeira do município, não foi possível. Aí a prefeitura solicitou, né, que fosse feito um novo projeto mais em conta. Aí chegou-se aí um projeto em torno de 500 mil reais, que aí seria feito a reconstrução da casa de chá, né, com materiais nacionais, brasileiros. Né? Ainda assim está caro. Né? E a gente teve agora recentemente, se eu não me engano, agora no mês de abril, a visita do cônsul japonês. Né? O cônsul veio aqui, fez uma rápida visita ali no Recanto Japonês e ele se comprometeu a tentar ajudar. Né? Ele não falou que ia conseguir o dinheiro, ele ia tentar viabilizar a liberação de recursos para fazer a reconstrução da casa de chás ali. E talvez por esse valor mais em conta, né, Rafael? Então, e você sabia também que Poichicala tem uma cidade irmã japonesa? Não sabia. Então, desde os anos 80, aí a gente tem aí uma cidade irmã, Takasaki, né? Então, a gente tem que aproveitar essa irmandade para poder conseguir um recurso lá do Japão também, né? Então, seria bom para reconstruir o recanto japonês, né? E aí, além disso, também tem outro caso de vandalismo também, né? Que é o Complexo Santa Cruz, que aconteceu lá, pegou fogo. Tem tanta coisa lá que está parada, abandonada lá, podia ser resgatado isso aí, né? Com fotos e tudo mais que era o começo da prefeitura. A prefeitura está tentando leiloar, né? Está tentando vender através de leilão ali, o preço médio ali de 15,7 milhões ali de fato está abandonado, né? E tem coisa ali que eu acho que ainda dá para reaproveitar em termos assim de história do município. Mas o Complexo Santa Cruz mesmo, que precisava é a história, recuperar são essas coisas que estão perdidas lá, porque o complexo mesmo tem a ideia de demolir ele, né? Então, vamos dizer assim que ele não é um patrimônio histórico, mas ele tem uma importância histórica, né? Ali, mas tem que, na verdade, né, fazer talvez um novo ali. Então tudo isso a gente tem que pensar, né, nos patrimônios que a gente tem que ter um cuidado, a VCB, né, e tudo mais, para poder ter esse cuidado, porque senão a gente acaba perdendo cada vez mais e a gente não quer que aconteça isso, né? É verdade. Bom, é isso aí, gente. Encerramos aqui a primeira edição do Resgatando. Semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário. Até lá!